Olá! Vamos ter início a mais uma videoaula? Pois é, hoje nós iremos estudar sobre frase, oração e período, tá? Frase, oração e período. Esses slides não fui eu quem fiz, né? Quem fez esses slides, quem fez foi o professor Jailton. Eu aproveitei o material dele, ok? E essa matéria que nós iremos ver é uma parte da sintaxe, a parte da gramática, onde nós estudamos todo esse segmento, né? Todas essas manifestações aí. Então, vamos lá? Análise sintática. A análise sintática ela é composta basicamente, a primeira coisa, os itens elementares que você precisa saber é frase, ou seja, começa nisso, em frase, em saber o que é frase, em saber o que é oração e em saber o que é período, tá bom? Então, basicamente, nós precisamos saber desses três conceitos aqui. Esses três conceitos, eles são elementares na análise sintática, ok? Primeira coisa que nós iremos ver, então, o primeiro conceito seria sobre frase. O que é frase? Frase é um enunciado linguístico de sentido completo, uma unidade mínima de comunicação, Então, gente, ele é um segmento de palavras que tem sentido e que transmite uma mensagem, tá? Então, a frase vai ser esse segmento, esse enunciado linguístico, esse segmento de palavras que vão transmitir uma mensagem. Por isso que fala que tem que ter uma comunicação mínima, ok? Ela se subdivide em frase nominal e frase verbal. Nós vamos começar a ver então sobre a frase nominal. Frase nominal é aquela que, apesar de não conter verbo, você vai ver que como ela é nominal, ou seja, ela não vai ter ela não pode ter a presença do verbo. Mas apesar dessa frase, desse enunciado linguístico não ter a presença de um verbo, ainda assim ela vai transmitir uma mensagem, ela vai ter um sentido completo. Por exemplo, quando eu falo assim, piedade, Senhor. Então, olha só, piedade, Senhor, nenhuma dessas duas palavras são verbos, certo? Mas eu consegui transmitir uma mensagem, eu consegui dizer que eu estou aflita, que eu estou precisando, né, da ajuda, de um socorro. Pois é, então, esta frase aqui é um exemplo típico de frase nominal. Olha o outro exemplo cada macaco no seu galho. Olha aí, cada uma dessas palavrinhas que estão aqui, nenhuma delas é verbo. Mas eu consigo transmitir uma mensagem, né? Geralmente é um ditado popular, né, que a gente usa, né? Cada macaco no seu galho. Então, transmite uma mensagem? Transmite, ok? Agora nós vamos ver sobre frase verbal. Frase verbal é aquela que possui sentido completo, ou seja, um enunciado linguístico ou um segmento de palavras, né, que transmite uma mensagem, mas ela tem que ter necessariamente pelo menos um verbo, pelo menos umzinho verbo tem que ter. Então, é obrigatório, para que ela seja uma frase verbal, é obrigatório que tenha a presença de um verbo. Frase verbal também, vocês vão ver mais para frente que é a mesma coisa, ele vai ter dois nomes, ela vai ter dois nomes. Frase verbal é a mesma coisa que oração e é a mesma coisa que período, tá bom? Então, frase verbal é muito importante. Transmite mensagem e tem que ter a presença do verbo. Olha o exemplo aqui. A que horas parte esse trem? Então, olha só, se você observar nessa frase, nessa pergunta aqui, nós temos aqui um verbo, que é o verbo partir. Então, a que horas parte esse trem? Então, se eu tenho a presença de um verbo, né, e eu fiz um segmento de palavras, eu coloquei um segmento de palavras que transmite uma mensagem e tem necessariamente a presença do verbo, então ela é uma frase verbal. E é, portanto, também uma oração e é, portanto, também um período, ok? Próximo exemplo, o povo não confia mais nos políticos. Então, olha só, onde que eu tenho meu verbo aqui? Meu verbo está bem aqui, ó, confia.
confiar, que vem do verbo confiar. Então, essa frase, ela também vai ser uma frase verbal, porque existe ali a presença do verbo. E ela vai ser também uma oração e também um período. Gente, se você não tá lembrando o que é verbo, gente, verbo é aquela palavrinha, é uma das classes gramaticais que é variável e que geralmente ela expressa o quê? Uma ação, tá? Um estado ou um fenômeno da natureza, ou seja, são palavras mais relacionadas mesmo ao movimento, ok? Próximo exemplo aqui. Conceição parece confuso ultimamente. Nesse caso aqui ela não vai estar ligado à ação, mas vai estar ligada a um estado, ao jeito que uma pessoa está, né? Como que essa Conceição está, né? Então ela parece furiosa. Então é do verbo parecer aqui. Então eu tenho novamente um verbo. Se eu tenho um verbo, então significa que é uma frase verbal. Frase verbal, oração e período simples, ok? Bem, agora vamos dar uma recapitulada com relação às frases. Aqui vocês já viram, então nós vamos ver bem rapidamente. Quanto ao sentido que as frases têm, elas podem ser declarativas, o que antigamente vocês conheciam como frases afirmativas, tá? Hoje em dia elas são denominadas como frases declarativas. O que são elas? São aquelas que encerram uma declaração acerca de alguém ou de alguma coisa. Ou seja, trazem uma declaração, uma afirmação, tá? Uma informação sobre alguém ou algo. Acredito que o Brasil vai mudar. Alanderson torce pelo Palmeiras. Chove copiosamente em Brasília, tá vendo? Então, em todos esses exemplos aqui, houveram informações, tá? Tem-se aí, então, informações, por isso que ela é tida como frase declarativa. As frases interrogativas são aquelas que, obviamente, como o nome diz, né? Elas vão trazer uma interrogação, ou seja, uma pergunta, um questionamento. Olha aqui. Por que essa carinha de tristeza, menina? Você não decorou o número do telefone? Quem te falou essas bobagens? Então, em todas essas três aqui, nós vemos que temos o quê? Frases que são perguntas, ou seja, que fazem, né, que possuem uma interrogação, ok? As próximas frases que nós iremos ver são as imperativas. Imperativa vem de imperador, imperador é aquele que manda, não é isso? Então, são aquelas que exprimem o quê? Ordem, pedido, súplica, convite ou conselho, tá? Sol, pelo amor de Deus, não vem agora, que as morenas vão logo embora. Então, aqui é um pedido, certo? Senhores passageiros, dirijam-se à plataforma de embarque. Aqui já tem uma ordem, né? Confia mais em teu pai. Também, aqui já está se tratando mais de um conselho, certo? Mas todas essas três aqui são frases imperativas. Frases exclamativas são aquelas que traduzem o quê? Admiração, surpresa, arrependimento, tá? Como é triste a solidão. Não acredito que você perdeu o troco. Quanto me aborrecem suas lembranças. Em todas essas, então, houve admiração, houve surpresa, né? Então, elas vão ser tidas como frases exclamativas. E para concluir, existem também as frases optativas. São aquelas que exprimem um desejo, uma vontade, tá? Deus nos ajude a recuperar a colheita, tá vendo? É um desejo, uma vontade. Quem me dera meu time fosse campeão. Bons ventos o levem. Tá vendo? Então, em todas elas há a questão do desejo. Portanto, essas frases são optativas. E existe as frases também imprecativas. Nome complicadinho, né? Mas não é difícil. Imprecativas são aquelas que encerram uma imprecação. Então, o que seria essa imprecação? Ou seja, são aquelas que servem para rogar pragas. Sabe aquelas pessoas que querem rogar pragas, desejar coisas ruins para os outros, né? Então, essas são as imprecativas. Ó, esta luz me falte se eu minto, Senhor. Então, é uma praga que está sendo jogada ali, né? Para ele conseguir falar o que ele, né? Afirmar o que ele estava querendo ali dizer. Maldita a hora em que te conheci, mulher. Tá vendo? É outra praga, por isso que elas são imprecativas. Raios que me partam se eu voltar a falar contigo.
Então, são todas, elas têm um sentido mais negativo, né, gente? Essas imprecativas. Ok? Então, deu pra gente recapitular acerca das frases. Agora, vamos ver sobre oração. Então, nós vimos frases, nós vimos que elas se subdividem em frase nominal e frase verbal, e tem aqueles outros sentidos das frases que nós recapitulamos. Agora, o que seria a oração? Oração é a unidade de comunicação, ou seja, tem que transmitir uma mensagem, né? É a unidade de comunicação marcada por um verbo, tem que ter necessariamente um verbo, ou então tem que ter necessariamente uma locução verbal. Lembrando que a diferença entre verbo e locução verbal é muito simples. Verbo é quando você tem apenas uma palavra, a locução verbal é quando você tem dois verbos ou duas palavras juntas, tá bom? Dois verbozinhos com o sentido de um só, tá? Tanto em um caso quanto o outro, ele vai ter essa função de verbo, tá bom? Tendo ou não sentido completo. Então, na oração não precisa necessariamente se ter um sentido completo. Ok? Então vamos então aos exemplos. Nosso afilhado está estudando português. Transmitiu uma mensagem, não transmitiu? Agora, vamos verificar se realmente é uma oração. Se ela está transmitindo uma mensagem, a gente sabe que é frase. Agora, será que é frase verbal ou a frase nominal? Como que eu vou diferenciar se tiver verbo ou locução verbal? Nesse caso aqui, nosso afilhado está estudando português, você vai verificar aqui que aqui nós não temos um verbo, nós temos uma locução verbal. Ou seja, eu tenho dois verbozinhos juntos, um verbo auxiliar mais um verbo principal no gerúndio, certo? Então, isso aqui é o que nós chamamos de locução verbal. Então, é oração? É oração, ok? Porque para ser oração, precisa ter necessariamente a presença de um verbo ou uma locução verbal. Olha o outro exemplo. Solange tinha saído de casa. Novamente, eu tenho um exemplo aqui de uma oração. Por quê? Porque transmite uma mensagem e eu tenho aqui, novamente, a presença de outra locução verbal, certo? Tinha saído é outra locução verbal. Ando meio triste ultimamente. E agora, onde que está o meu verbo? Em andar, ando, que vem do verbo andar, certo? Então, aqui eu tenho um verbo só, aqui não é mais locução verbal. Aqui em cima é locução verbal, aqui é só verbo. E aqui embaixo, quero que você faça o concurso do Ministério Público. Agora, olha só que interessante, eu tenho dois verbos. Eu tenho quero aqui, do verbo querer, e eu tenho faça, do verbo fazer. Então, vocês vão ver aqui que nesse caso em particular, eu tenho duas orações, certo? Eu vou ter uma primeira oração aqui, eu vou ter uma segunda oração aqui, certo? Então, vocês vão ver que quando tem duas orações, nós temos o que a gente chama de período composto. Ok? Então, próximo exemplo. Dentro das orações, dentro de qualquer oração, nós temos o que nós chamamos de termos essenciais da oração. Eu vou explicar, eu tive que acrescentar isso nesse slide, porque lá no exercício da apostila fala sobre isso, tá bom? Então, nós estamos falando de oração, que oração é uma frase, né, que transmite uma mensagem, certo? E que tem que ter necessariamente a presença de verbo, não é isso? Então, olha só, o que seriam esses termos essenciais da oração? As orações são estruturadas em torno de um sujeito e de um predicado, tá? Que por isso são chamados de termos essenciais, ou seja, tudo que é essencial é aquilo que não pode faltar, certo? Então, geralmente as orações elas são estruturadas dentro de um sujeito e de um predicado. Nós vamos verificar mais pra frente que às vezes a oração pode até não ter o sujeito, mas o predicado tem que ter, é obrigatório, ok? Como identificar, então, esse sujeito e esse predicado? Então, vamos lá. Sujeito é o elemento da oração sobre, olha aqui que importante, sobre o qual se declara algo. Então, a parte da oração sobre o qual se declara algo, nós chamamos de sujeito. E o predicado? O predicado é a própria declaração feita sobre o sujeito. Então, o predicado sempre está ligado ao sujeito, certo?
tem um exemplo aqui, eu vou dar uma dicasinha básica, muito boa, muito fofa, que vai te ajudar a identificar o sujeito e o predicado. Como que seria então essa dica, professora? Então vejamos aqui. Os alunos homenagearam o professor. Primeira coisa que eu tenho que identificar quando eu estiver fazendo uma análise sintática e estiver atrás dos termos essenciais de oração, primeira coisa é saber se ela é uma oração realmente. Então, como que eu sei se ela é uma oração ou não? O que tem que ter necessariamente? Quem lembra? Se você falou o verbo, muito bem. Tem que ter o verbo. Então, a primeira coisa que nós temos que achar é o verbo. Os alunos homenagearam o professor. Se você observar, o nosso verbo, a nossa ação está aqui em homenagearam. Aqui está o meu verbo, certo? Ótimo, achei o meu verbo. E agora, professora, como que eu faço para saber quem é sujeito e quem é predicado? Então, se liga aí nessa dica. Você vai fazer a seguinte perguntinha ao verbo. Na verdade, antes do verbo. Você vai fazer a seguinte pergunta. Ou você vai perguntar o quê? Ou você vai perguntar quem? É difícil escrever com esse mouse. Ou você vai perguntar quem? Essas perguntas, elas têm que ser feitas antes do verbo, tá bom? Então, eu faço a seguinte pergunta. Quem homenagearam o professor ou o que homenagearam o professor? No caso, aqui vai ficar mais adequado se eu fizer a pergunta quem. Quem homenagearam o professor? Se eu fizer essa pergunta, na própria frase você vai achar a resposta. Então, quem homenagearam o professor? Os alunos. Então, a resposta dessa perguntinha que eu fiz, nós chamamos de sujeito. E todo o restante da frase, tudo que sobra, inclusive o próprio verbo, nós vamos chamar de predicado. Ou seja, o meu sujeito aqui é sobre o que eu vou declarar algo. E o predicado é a própria declaração sobre o sujeito. Tá vendo? Muito fácil com essa dica, né? Então, olha lá, sujeitos são os alunos e o predicado homenagearam o professor. Vamos a mais um exemplo para ver se você aprendeu realmente. Primeira coisa, então, que eu tenho que fazer para identificar os termos essenciais de oração é o quê? Se é oração, eu tenho que saber se tem o quê? Isso mesmo, verbo. Foram à escola os alunos faltosos. Quem tá aqui? Onde que tá, gente, o meu verbo aqui? Se você observar, o meu verbo é foram, certo? Ótimo. Segundo passo, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa perguntinha aqui antes do verbo, lembra? Quem foram? Lembra que não é qualquer pergunta, é uma pergunta que usa os elementos aí da frase, as palavras da frase. Quem foram à escola? Quem foram à escola? Se você responder essa perguntinha, você vai ver que a única resposta correta será os alunos faltosos. Então, a resposta a essa pergunta que eu fiz, eu chamo de sujeito. Quem, né? Então, olha aqui, ó. Quem foram à escola? Os alunos faltosos. Então, os alunos faltosos é o meu sujeito e tudo que sobra, que é isso daqui, eu vou chamar de predicado. Tá vendo? Fácil, né, gente? Então, olha lá. Sujeito, os alunos faltosos. Predicado, foram à escola. Não decora que primeiro vem sujeito e depois vem predicado, não. Siga as regras, tá bom? Siga as dicas, o esqueminha básico aqui, tá bom? Para você não se perder. Ok, por último, então, nós iremos ver sobre o que? Período. Então, nós já vimos o que é frase, nós já vimos o que é oração. Agora, para finalizar, nós vamos ver o que é período. O que seria período? Período é a frase organizada em orações, tá? Então, o período, ela vai ser todo esse segmento de palavras que você está transmitindo uma mensagem até o ponto final, ou o ponto de exclamação, até o final lá da sua frase, certo? Então, é essa frase organizada em orações. Em síntese, período é a junção de frases com oração. Então, quando você junta tudo isso, você tem o que nós chamamos de período. Ele vai se subdividir em dois, tá? Período simples. Primeiro aqui, ó, período simples. O que vai ser o período simples? Período simples é quando é constituído de uma única oração.
Então, quando você tem apenas uma única oração, ele vai ser período simples. Como eu sei, professora, quantas orações tem? Eu sei pela quantidade de verbos. Isso mesmo. Se eu tenho apenas um verbo, quer dizer que eu tenho uma oração e quer dizer que é período simples. Olha só. Meu cãozinho dálmata passeava calmamente pelo condomínio. Olha aqui o verbo, passeava. Eu tenho apenas um verbo, o verbo está indicando uma ação. Se eu tenho um verbo só, quer dizer que é apenas uma oração e quer dizer que é período simples. Outro exemplo, o tenente Lemos transferiu-se para Recife. O verbozinho está bem aqui no transferiu, certo? Se eu tenho um verbo apenas uma oração, período simples. Havia nascido em casa uma escrivania. Gente, presta atenção nesse caso. O professor agora tem dois verbos. Não tem dois verbos. Aqui eu tenho o que a gente chama de locução verbal, tá bom? A locução verbal, apesar de serem duas palavras separadas, são palavras que se complementam. Uma precisa da outra para existir, Então, é como se fosse um verbo só. Toda vez que aparecer locução verbal, você vai ver que a locução verbal você vai contar como um verbo só, porque é um verbozinho, é como se fosse um meio verbo complementando com outro meio verbo, né? Por exemplo, se eu falo só, nascido em casa uma escrivania, fica sem sentido, eu preciso do havia nascido em casa uma escrivania, certo? Ok, próximo exemplo, período composto. Se o período simples é aquele que tem apenas uma oração, o período composto vai ser aquele que é formado de duas ou mais orações. Teria que ter dois verbos ou mais, tá bom? Exemplos. Espero que o Diego leia o livro que lhe indiquei. Olha o tanto de verbo que tem. Espero, leia, indiquei. Eu tenho 3 verbos. Se eu tenho 3 verbos, quer dizer que eu tenho 3 orações. Se eu tenho 3 orações, eu tenho um período composto. Próximo exemplo. E que ilha desconhecida é essa de que queres ir à procura? Então, olha aqui, eu tenho um primeiro verbozinho aqui e aqui eu tenho uma locução verbal. Lembrando que 2 verbozinhos juntos, eles contam como um verbo só. Então, nesse exemplo aqui, gente, eu tenho 2 verbos, um verbo e uma locução verbal. Portanto, 2 orações, período composto. Olha o próximo. É engraçada a forma que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Primeira oração, parecem ter. É uma locução verbal, mas vai indicar como um verbo só, porque os verbos se complementam. E aqui também precisam acontecer, também é outra locução verbal. Então, se eu tenho um verbo mais 2 locuções verbais, ou seja, 3 verbos, tenho 3 orações, período composto. É isso aí, gente. Essa é a fonte da onde o professor fez os slides. Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Para perguntas. Não esqueçam de fazer as atividades e até a próxima aula. Beijinho!